Boa noite, começa agora mais uma edição especial do programa Câmara Cidadã, recebendo hoje com muita alegria e satisfação o vereador mais bem votado nas últimas eleições. Ele é do PP, Fábio Francisco Flor. E claro, você, como sempre, é nosso convidado especial. Fique com a gente. Águas tranquilas, próprias para o banho e esportes náuticos. Esta é a Praia de Laranjeiras. Em apenas 750 metros de extensão, concentra bares e restaurantes e trapiche para atracação de embarcações. O acesso pode ser feito pela BR-101, seguindo pela linha de acesso às praias ou pela Barra Sul, através dos bondinhos aéreos do Parque Unipraias. Muito bem, estamos começando aqui pela TV Câmara de Balneário Camboriú, semanalmente mais uma edição especial do programa Câmara Cidadã. Com muita alegria e satisfação recebo nessa noite o vereador mais bem votado em número de votos nas últimas eleições. Em 2012, ano passado, estou falando dele, do jovem Fábio Francisco Flor, ou apenas Fábio Flor. Lá em Itajaí, ano passado, falava o menino de ouro, era o ex-vereador Nicolas Reis. E aqui, Balneário Camboriú volta a ter o seu menino de ouro, como muitos o conhecem e chamam, o Fábio Francisco Flor. Seja bem-vindo, vereador, tudo bem? Eu agradeço a participação aqui e quero cumprimentar você, quero cumprimentar todos os telespectadores da TV Câmara, Canal 20. Vereador, natural de Balneário Camboriú, balneo camboriense, praiano, com certeza ama e é apaixonado por Balneário Camboriú. O vereador Fábio Francisco Flor é casado, pai de 2 filhos, contabilista e começou na política estudantil em 1993, ou seja, 20 anos atrás, no Colégio Antônio Lúcio. Em 2004 se filiou ao PTB e foi eleito vereador naquela época. No ano de 2008 concorreu a vice-prefeito de Leco Benvenuti e em 2010 fez 9.213 votos como candidato a deputado estadual, ficando como suplente. Foi eleito mais uma vez, ano passado, em 2012, só que desta vez sendo mais votado nas eleições de Balneário Camboriú para o Legislativo, com um total de 2.455 votos. O senhor começou cedo na política, né, vereador? Pois é, vocês estão bem informados aí, né? Bom, acertamos tudo? Acertou tudo, desde o movimento estudantil. Na verdade, até antes do movimento estudantil, eu sempre gostei muito, na verdade, sempre gostei muito da política. Eu tinha 8 anos de idade e a minha família, 8 anos de idade, a minha família é lá do interior de Camboriú, lá do braço de Camboriú. Oh. E na época só tinha a Rádio Camboriú aqui na cidade. E o meu avô, mais apaixonado por política, ele ficava na rádio, escutando sessão por sessão, abrindo lá os votos, ia somando, e eu sempre ali acompanhando, sempre gostei muito, a minha família sempre foi muito envolvida como cabo eleitoral, como cidadão, de se envolver, né? Mas nunca como candidato, né, na família. E depois me envolvi no movimento da Associação de Moradores, sempre ajudando, clube esportivo, depois fui presidente do Grêmio Estudantil do Colégio Antônio Lúcio, e assim a gente veio sempre participando, até que chegou um momento que, já na verdade, já em 2000, antes de 98 já, porque eu fui candidato em 2004, né, a vereador, onde fui eleito o primeiro mandato. Mas desde 98, 99... por a gente sempre ter esse envolvimento, mas nunca na política partidária, não, sempre no movimento comunitário, né? Ou no clube esportivo, ou na associação de moradores, ou no Grêmio Estudantil, e os amigos incentivando, eu nunca, não, isso não é para mim, até que em 2004, então, a gente, de tanto incentivo que recebeu, decidi ser candidato e acabamos sendo eleito já na primeira eleição. Fui o vereador menos votado naquela eleição, dos eleitos, fui o menos votado naquela eleição, mas fui o mais jovem eleito naquele mandato,
Mas foi isso aí, né? Envolvimento e acabou dando esse resultado fantástico nas eleições seguintes, culminando aí com a excelente votação que a gente fez agora nessa eleição. Geralmente, independente da esfera partidária, se é vereador, governador, prefeito, tem uma origem familiar. O senhor também descreveu que vem de família, isso aí, né? Esse envolvimento, interesse pela política, né? Vai descobrindo aos poucos e se renova nesse interesse. Mas quando o senhor definitivamente foi lá, se filiou ao PTB? PTB na época. Teve uma pessoa já na política que lhe instigou? Que te pegou pelo braço, não, vou te levar numa reunião do partido, ou tu mesmo procurou, bom, qual diretório municipal de Balneário Camboriú é esse aqui? Eu sempre fui de uma ideologia mais de esquerda, né? E dentro daquilo que mais ou menos, claro, tem uma questão estratégica também, né? Então fui mais para uma questão ideológica, né? Pela origem, a história do partido e acabando também você faz uma avaliação do cenário local, né? O cenário municipal, qual era o partido que você, com uma candidatura simples, humilde, como foi, como na verdade foram todas as minhas campanhas, mas especialmente aquela primeira por você ser um desconhecido, né? Dentro daquela tua comunidade, os amigos mais próximos te conheciam, então por uma questão estratégica também, então ideológica e estratégica, eu escolhi o PTB, o PTB. Não sabia quem era o presidente, não sabia. Fui atrás 2 dias antes de vencer o prazo para filiação. Aí me indicaram uma pessoa, o Eduardo Meneghelli, né, que foi vereador, o Torto. Fui lá no colégio Gislândia, ele trabalhava, conversei com ele. Ele pediu para me procurar o secretário do partido, procurei, ele me filiou. Foi assim, não teve alguém que chamou. Então foi o Torto que fez a ponte para você. Foi com ele. Então, mas porque eu procurei ele, porque ele era o presidente do partido na época. E claro, dentro do PTB, nós formamos ali uma família, sabe, de amigos, pessoas que eu conhecia ali, uma história e casou muito bem. Além da questão partidária ideológica, as pessoas do município que estavam envolvidos dentro do partido, pessoas simples, humildes, que queriam o melhor para a comunidade. E então, só que o grande problema de alguns partidos, eu falo da importância nós precisamos de algumas reformas muito importantes nesse país. Nós precisamos refazer o Pacto Federativo, podemos até falar mais adiante disso, e fazer uma reforma política. Porque hoje os diretórios estaduais têm um poder por conveniência, simplesmente conveniência do presidente estadual intervir no diretório municipal de acordo com a sua conveniência, sem justificativa nenhuma. Então isso fragiliza muito a maioria dos partidos. Quando o reflexo não vem do nacional. Né? Infelizmente no PTB nós assistimos isso. Então não foi eu deixei o PTB. Todos estes amigos que estavam no PTB, que eu conheci, que eu fui para lá, foram fundadores do PTB, deixaram o PTB juntos, nós saímos juntos. Todos saíram do PTB juntos. Posso dizer aqui uma série mas não vou falar nome nenhum para não deixar ninguém de fora, que é uma série de companheiros que vieram junto para o Partido Progressista, que já tem uma outra estrutura diferente, uma estrutura não intervencionista, de respeitar a decisão local. Durante o período de fechamento de convenções, há boatos dos mais diversos. De intervenção, disso, vão intervir, vão mexer, mas o Partido Progressista tem provado que é um partido não intervencionista. E o resultado disso é a última eleição, não só o fato do Fábio Flor ter sido o vereador mais votado, mas da base governista, nós fomos o segundo partido mais votado. E para o segundo mais votado da eleição, em votos nominais, nós perdemos por 100 e poucos votos. Então, o Partido Progressista se tornou, eu digo hoje, a segunda maior força política da cidade. O PMDB hoje é a maior força política da cidade, mas o PP, eu digo, se tornou, pelo menos, em votos recebidos na legenda, a segunda maior força política da cidade, porque quem foi o segundo mais votado, que ganhou por 100 e pouquinhos votos, perdeu em número de vereadores. Fez só um vereador, nós fizemos 2. Aqui, em Balneário Camboriú, são 2 vereadores do PP. 2 vereadores. Legislatura. O Peruca, 24 anos, uma pessoa extraordinária, um menino... Esse é o menino de ouro, eu acho. Esse é o menino de ouro.
É o Peruca. Ele tem feito um mandato fantástico, um cara do bem, e eu estou tendo um prazer muito grande de estar sendo vereador ao lado do Peruca como companheiro de partido. Como o senhor citou muito bem, a evolução e progresso do PP, a exemplo da cidade vizinha, Itajaí, onde o prefeito é do seu partido, Jani Bellini, e a Câmara tem como maioria o partido PP. Só que lá nos bastidores o PP está meio que se desestruturando devido aí a comprometimentos do diretório estadual, intervenções, aquilo que o senhor colocou agora há pouco. O pessoal lá do PP de Itajaí não está muito contente com a sigla. Aqui em Balneário Camboriú, o senhor está contente com o partido, então? Eu estou extremamente contente. Nós temos reuniões constantes, tudo é decidido democraticamente. Até às vezes eles dizem, pô, Fábio, tu é chato demais. Às vezes para autorizar a compra de um aparelho de telefone que nós tivemos de 30 e poucos reais, né, para a sede, foi colocado em votação, que a pessoa, né, se ia instalar, não ia instalar, compramos a prova. Então a gente discute tudo é decidido em grupo. O partido está extremamente organizado, cresceu bastante, e o espírito de equipe que nós temos dentro do partido, o partido se reúne a cada 15 dias, então segunda-feira, todas as segundas-feiras não, uma segunda-feira sim, outra não, né? Ele se reúne segunda-feira às 20 horas, então a comunidade está convidada a participar das nossas reuniões, elas são abertas, onde ali nós discutimos a cidade, projetos para a cidade. Lá a gente não vai discutir composição partidária, ninguém vai discutir cenário político, nada disso. Lá nós estamos discutindo a cidade. Qual é a contribuição que nós, ouvindo a comunidade, esse conjunto de pessoas que se reúnem, podem dar a sua contribuição, então, para nós formarmos uma cidade melhor. Muito bem, vereador Fábio Flor, rápido intervalo e voltamos em instantes. Fique com a gente. Onde séculos de atividades subterrâneas resultaram em cidades escavadas na rocha calcária e milênios de erosão esculpiram a paisagem e produziram formações incríveis. A paisagem da Capadócia foi criada há cerca de 30 milhões de anos, quando os vulcões ativos cobriram a região de lava, que se solidificou num material de fácil erosão. Os rios, as chuvas, as tempestades de neve e os ventos fortes modificaram o cenário. Para o turista, o interessante é se hospedar nas construções incrustadas nas pedras. O Parque Nacional de Goreme
Retornando para esse segundo bloco, recebendo hoje o vereador Fábio Francisco Flor, do PP. Vereador, antes da gente entrar em detalhes das suas ações legislativas, eu quero reforçar mais uma vez o teu progresso nas últimas eleições. Se lá em 2004, quando você sagrou-se eleito, foi o que menos teve votos naquela eleição, no ano passado você fez a guinada, inverteu, né, os números, foi o que mais teve. Como foi a fórmula? Que todo mundo sabe que tem que trabalhar muito para sair vitorioso. Mas o senhor esperava isso? Qual foi o segredo? A experiência? Assim, eu sinceramente não esperava ser o mais votado. Eu trabalhei para me eleger, né? Se fosse em primeiro, em último, né? A importância de você eleger, porque aqui dentro, quem foi mais votado, quem foi menos votado, isso não interessa. Eu te encontrei no dia, naquele domingo da votação, aqui no Ives Silveira. Interessa é o trabalho que você vai desenvolver para a comunidade. Você estava muito tranquilo? Não, porque no dia da eleição eu sempre digo que eu estou muito tranquilo, porque não adianta você ficar desesperado, porque o trabalho foi feito e você tem que respeitar a soberania da urna, a soberania do povo, da decisão, respeitar, compreender o porquê do resultado. Eu acreditava, eu lutava para me eleger e me medo de faltar um voto para me eleger, né? Então trabalhei muita humildade, pedindo o voto um por um, mas te digo assim, atribuo, eu acho que é o comprometimento com o trabalho, com a coisa pública, é a dedicação, é o atendimento às pessoas. Na minha fala no horário eleitoral, eu falava da importância do vereador, dele ser uma pessoa acessível, né? Eu digo assim, o vereador tem algumas atribuições, né? Atribuição de fiscalizar e atribuição de legislar. Essas duas são muito fortes. O vereador tem Eu tenho esse depoimento do senhor. Então, você afirmou isso, que se eleito, o tamanho da votação será o tamanho do meu trabalho em defesa da comunidade. Minha prioridade será fiscalizar, legislar e estar à disposição das pessoas. Isso. Então, vai ver como tu está informado mesmo. Então, eu dizia isso. O estar à disposição das pessoas, eu acho que é tão importante ou mais importante que os dois. Porque se eu não estiver à disposição das pessoas, eu não vou ser um bom legislador, porque não estou ouvindo a comunidade, então eu não vou estar representando os anseios dela, e se eu não atender a comunidade, eu não vou ser um bom fiscalizador, porque não vou conhecer os problemas para poder cobrar as atitudes. Então eu digo para ti que essa função principal, na minha opinião, do vereador, que é estar disponível para atender as pessoas. E quando você me perguntar, você divide o teu tempo, como é que é? 15 para as 8, eu estou lá no meu escritório de contabilidade no bairro das Nações. Eu tenho uma equipe extraordinária lá, só que 90% dos meus atendimentos não tem nada a ver com o escritório de contabilidade. Eu estou lá atendendo a comunidade, eu atendo a todos que chegam lá, atendo, a gente está muito presente. Hoje é extraordinário, eu digo que há uma diferença muito grande do primeiro mandato, e como em pouco tempo, em 4 anos, a revolução tecnológica. Naquele primeiro mandato, que iniciou em 2005, as pessoas cobravam geralmente ou pelo telefone, te ligavam cobrando, ou iam na Câmara fazer a cobrança. Hoje as pessoas cobram pelas redes sociais. Hoje elas cobram. Então eu tenho lá 5 mil amigos nas redes sociais e coloquei lá, você configura para ficar aberto. Qualquer pessoa pode ter contato comigo, independente de se é meu amigo ou se não é. Então, isso é proximidade muito bom. Maior, né? Então, hoje você abre um leque para as pessoas chegarem a ti mais rápido. E antigamente as pessoas, elas eram o quê? Elas recebiam a informação. Então, ela tinha acesso à informação pela televisão, mas não tinha interação. Elas tinham acesso à informação pelo rádio, mas não tinha uma interação tão forte. Agora, pela rede social, além dele receber a informação, qualquer cidadão comum, ele produz a informação. Então é extraordinária essa revolução, não tinha isso no meu primeiro mandato e hoje tem. Eu digo que a dinâmica hoje é muito maior, te digo que estou encantado com essa transformação da postura dos cidadãos, que estão muito mais conscientes da importância dele ser um fiscalizador, dele cobrar do vereador, de participar do mandato do vereador, cobrando sim que ele honre com os compromissos que ele assumiu em campanha, tá entendendo? Mas principalmente que as cobranças elas estão sendo muito mais voltadas para o interesse coletivo. As pessoas estão muito mais politizadas. E eu estou te falando de pouco tempo. E eu atribuo isso a esta revolução fantástica
que democratizou a informação, que são as redes sociais. Está mais fácil de cobrar então, agora, né? Muito mais fácil, as pessoas estão, mas nem todo mundo tem. Mas dentro da casa, numa família, pai, mãe, filho, tem um adolescente, tem um sobrinho, tem um primo, que tem acesso. E que conversa com o pai, com a mãe, e que quando o pai e a mãe estão passando dificuldade, falou com o filho, falou com o sobrinho, mas eu tenho lá o vereador, eu vou escrever lá na internet e vou marcar ele para... Então eu recebo todos os dias uma enormidade de denúncias, de pedido de intervenção junto ao poder público através da internet. Então, eu acho que... para voltar ao início da tua pergunta, eu atribuo essa guinada, como você falou, a gente ter sido o vereador menos votado em 2005 e nesta eleição ter sido o vereador mais votado. É muito trabalho, dedicação, respeito às pessoas, respeito à confiança que as pessoas depositaram em ti e entender que depois de eleito, você não é vereador apenas para os que votaram em você. Você é vereador para toda a comunidade, para toda a cidade. Então, é dessa forma que a gente tem se comportado e eu dizer assim para ti que estou bastante feliz, claro, com a votação que fizemos, mas especialmente porque estou assistindo uma transformação na questão da politização das pessoas. O que me entristece a muitos brasileiros é que tem muito político por aí que se acha popstar. Aí é outra intervenção na sociedade que não casa. Misturam as coisas. Devia ser ator de novela e não político. Vereador, e essa pretensão de candidato a vice-prefeito junto com o Leco, depois tentasse um salto mais alto para deputado com mais 9 mil votos? Eu quero antes ousadia e coragem. Aquele momento, eu fui candidato a vice, aí em algum momento... Algumas pessoas perguntaram, porque nós fizemos naquela eleição uma votação bem baixa, fizemos, acho, 7% dos votos. Primeiro aqui dizer que fui vice do Leco, seria novamente, o Leco é uma pessoa de bem, foi um ótimo vereador, um cara trabalhador, um empresário da cidade, né? Então faria tudo de novo, né? A população naquele momento... Em relação com o Leco hoje, de igual para igual. Entendeu de uma forma, né? A população entendeu de uma forma e, como eu te disse no início, respeita-se a soberania popular. Nós nunca fizemos a política do quanto pior, melhor, né? Nós temos um mandato conferido ou um envolvimento na política realmente para contribuir para que as coisas melhorem, né? Então, mas foi um momento muito especial da minha vida, uma experiência fantástica que eu tive. Colocamos nosso nome à disposição e oferecemos uma opção a mais para o eleitor. O eleitor entendeu que não, respeita-se a opinião do eleitor. Fomos candidato a deputado, muitos acreditavam até, o Fábio não vai fazer 1.000 votos. Até eu, em determinado momento, pensei, acho que vai ser difícil nós chegar a 2.000 votos. A estrutura, né? Eu já estava 2 anos sem mandato. Eu já estava 2 anos que tinha encerrado o mandato de vereador em 2008, a candidatura foi em 2010, então 2 anos sem mandato, afastado da mídia, então foi uma campanha bem pequenininha, mais com os amigos mais próximos, e foi essa surpresa grande. Claro, quem se candidata para se eleger, né? Mas nós também, num compromisso de fortalecimento partidário em nível estadual e na nossa cidade, tanto é que culminou com o resultado agora. Nos tornamos o segundo partido mais votado da base governista, conquistamos 2 cadeiras na Câmara de Vereadores. Então, aquela candidatura a deputado ela foi importante para o fortalecimento do partido, para o fortalecimento do grupo, né? E também oferecemos uma opção a mais para o eleitor. E aí fomos sagrados com aquela votação espetacular de 9.213 votos. Eu digo assim, nós não temos que nos arrepender das coisas que nós fazemos na vida. Eu não me arrependo de nada, né, do que fiz. Nós temos que ter o quê? Nós temos que ter humildade para reconhecer quando a gente erra e não cometer mais os erros, né? Porque quando você comete um erro involuntário, né, então você cometeu involuntariamente. Agora, quando você percebe que errou, acho que você tem que ter humildade de pedir perdão àquele que você pode ter involuntariamente prejudicado e, é claro, corrigir para não errar mais no futuro. Mas das candidaturas eu digo que tenho orgulho de cada uma que eu tive e cada uma é um momento da vida da gente. E como te disse, hoje nós tivemos essa excelente votação, mas isso passou. Agora é o compromisso com a nossa cidade, o compromisso com os cidadãos de Balneário Camboriú e lutar por tudo aquilo que nós acreditamos que é o melhor para a nossa cidade.
Mas o vereador Fábio Flor também provou do poder executivo e sobre isso ele fala na sequência. Fique com a gente. A Igreja de Santa Sofia, também conhecida como Hagia Sofia, foi construída entre 532 e 537 para ser a Catedral de Constantinopla. Ela serviu como igreja ortodoxa, foi igreja católica e depois virou mesquita. Famosa principalmente por sua enorme cúpula que alcança 56 metros de altura, ela foi a maior catedral do mundo por quase 1000 anos. O seu interior abriga as artes da época em que foi igreja, com os extraordinários mosaicos dourados e coloridos. Os mosaicos ainda resguardam vestígios da época em que a Santa Sofia foi convertida em mesquita. Eles foram cobertos com emplastro por conta da proibição islâmica às imagens. Nesta época foram instalados os enormes discos caligráficos. Ao contrário do que muitos pensam ser uma homenagem a uma santa chamada Sofia, o seu nome significa Sagrada Sabedoria. O Museu de Santa Sofia é considerado pelos historiadores a 8ª maravilha do mundo. Retornando para o terceiro e último bloco do programa Câmara Cidadã, vereador, se o senhor me permite, eu quero mandar um abraço especial ao aniversariante Leandro Wegner, da Rede TV Imóvel, a sua esposa Daniela e ao filhão, o Léo. Leandro, que é telespectador assíduo desse programa, adora a política. Um abraço no teu coração, muitas felicidades para ti e para a tua família, meu amigo Leandro Wegner. Vereador, o senhor provou do Executivo, a convite do prefeito Edson Renato Dias do Periquito, para trabalhar junto à Secretaria Municipal da Fazenda, ao qual o senhor tem conhecimento na área como contabilista. Foi do finalzinho de 2010 para início de 2012, quase 1 ano e meio ali. Muitos desafios? Foi eu primeiro, quero mais uma vez, já fiz tantas vezes isso, agradecer ao prefeito Periquito por ter confiado na nossa capacidade, no nosso potencial. Até falaram que você ia ser vice dele nas últimas eleições? Eu digo, período de pré-convenção, os boatos são os maiores, né? Mas a parceria dele com o Dalvesco aí tem dado certo, o Dalvesco é uma pessoa fantástica. Certamente. Também, né? Então, aproveitar aqui e mandar um abraço para o Dalvesco, mandar um abraço para o Leandro, aniversariante também. Vamos sair vamos lá para o churrasco, né? Convidando a gente. Um abraço para o Leandro. Mas, então, voltando à questão do convite que recebi, aceitei por ser uma pasta afim com a minha atividade profissional. Né? Então, não é você ocupar um cargo por ocupar um cargo. É você estar convicto e consciente da responsabilidade, estar consciente da responsabilidade e convicto que você pode contribuir para a tua cidade. Então, foi um momento fantástico, porque eu tenho uma empresa, eu já estive no Poder Legislativo, mas eu não tinha ainda uma experiência no Executivo. Então, foi uma experiência extraordinária. Eu acho outro mundo, né? É outro mundo, mas foi uma experiência extraordinária onde ali onde eu pude implementar algumas ações, nós plantamos algumas sementes que vão germinar e se transformar em árvores frutíferas que vão dar grandes frutos, tenho certeza. Nós criamos ali uma dinâmica, desburocratização. Então, eu digo para ti que foi um momento extraordinário. Balneário Camboriú tem uma saúde econômica muito grande, né, graças à pujança aí da nossa economia, graças aos empresários, aos cidadãos, que são ótimos pagadores de tributos, né? Balneário Camboriú, acredito que está entre as cidades do Brasil que tem a menor taxa de inadimplência do IPTU. Que bom. Então, uma arrecadação extraordinária do IPTU. Então, graças ao quê? Ao nosso povo, que é um excelente pagador de impostos, aos nossos empresários. Mas é muito importante, agora eu vou tocar nesse assunto que eu havia falado lá no início,
nós frisarmos aqui a questão do Pacto Federativo. E eu sempre venho falando muito e as pessoas até não entendem muito o que significa isso. Então vamos dizer, teoricamente, né, os estados brasileiros abdicaram da sua independência para formarem a união indissolúvel dos estados formando a República Federativa do Brasil. Então, quando eles abdicaram da independência, firmou-se ali um pacto federativo. O que é o pacto federativo? É a distribuição das receitas e das atribuições. Então, ali no pacto federativo foi dito, olha, a União é responsável por tais e tais serviços. Para ela poder honrar com esses serviços, prestar esses serviços ao cidadão, ela fica com uma parcela X da arrecadação. Os estados, que são as unidades federadas, eles têm tais obrigações. Para honrarem com esses compromissos, eles têm uma participação X na receita. E os municípios, assim sucessivamente, ficaram com tais obrigações e ficaram com um percentual da receita. Ocorre que a maior parte dos serviços são prestados pelo município. Sim. Muitos deles, muitos dos serviços do Estado, inclusive, os municípios têm assumido. Vamos falar de saúde pública regionalizada, obrigação do Estado, da União, promover saúde pública regionalizada, não promove, o município assume, está aí o nosso Ruth Cardoso. Nós estamos atendendo toda a nossa região e pagando a conta. Né? Segurança pública, o Estado não cumpre a sua obrigação constitucional de oferecer segurança aos cidadãos. O município de Balneário Camboriú teve que fazer uma guarda municipal para os nossos cidadãos não ficar à margem da criminalidade. Então, o município está assumindo, às vezes, do Estado, mas a receita não está vindo para o município. A receita está ficando com o governo do Estado. Então, se nós não refizermos o Pacto Federativo, é muito importante que as pessoas tenham consciência disso, porque menos de 25% de tudo que é arrecadado nesse país, tudo que virou tributo, fica para dividir entre os 5.000 e tantos municípios do Brasil. De tudo que arrecadou-se nesse país, todos os tipos de impostos, pouco mais ou pouco menos de 25% fica para os municípios. Sim. 15%, 16% fica para o governo do Estado. E 60% fica para a União. Vamos fazer uma conta simples. Paralelos distintos. Vamos somar toda a estrutura da União. Vamos somar todos os servidores que há, desde Exército, Receita Federal, todos os serviços do governo federal. Todos os serviços do governo federal. Vamos somar quantos servidores há na folha do governo federal. Quantos servidores há em todas as estruturas dos governos do Estado? E quantos servidores há nas estruturas de todos os municípios do Brasil? Eu tenho certeza que só todos os servidores de todos os municípios do Brasil devem dar no mínimo o dobro, ou o triplo, ou mais dos servidores da União. Só que nós ficamos só com 25% da receita. Ou seja, nós temos o dobro ou o triplo dos servidores da União, mas nós ficamos só com 25% da receita para dividir entre todos os municípios. E 60% fica para a União. Como reverter? Então, o que acontece? A União segura esse dinheiro. Sim. E ficam os prefeitos e os governadores tendo que mendigar à União recurso para fazer um projeto aqui, um projeto acolá. Quando conseguem, a burocracia para esse dinheiro chegar é tão grande que, às vezes, aquela solução que foi encontrada naquele momento demorou tanto para o dinheiro chegar que ela já não cabe mais a solução. Ou os orçamentos que foram feitos para apresentar o projeto já estão defasados. O dinheiro vindo, já não há mais empresa interessada em prestar aquele serviço, porque aconteceu agora com a BR-470, está aí a duplicação. Que as empresas, determinados trechos, disseram, isso não dá mais, está defasado, nenhuma empresa se interessou em participar da concorrência. Então, essa é a burocracia da União, e hoje os prefeitos e os governadores estão reféns dessa extrema concentração de orçamento no governo federal. Então, eu digo para ti, enquanto, por exemplo, vou falar da questão da saúde pública, enquanto a tabela do SUS remunerar uma consulta a R$5,
Não tem empresário que vai querer abrir um hospital para se credenciar no SUS. Para que ele vai fazer? O Hospital Ruth Cardoso tem um custo mensal de R$2.700.000. Nós atendemos toda a região, nós atendemos Camboriú, Itapema, Porto Belo, Bombinhas e Tijucas, no mínimo essas cidades, no mínimo. Teve mês que ultrapassou 60% de atendimento de pessoas de outras cidades e nós, Balneário Camboriú, com o dinheiro do IPTU, do cidadão de Balneário Camboriú, estamos pagando a conta sozinho. Esse modelo não está correto. Por quê? Porque dos 2.700.000, Correto. 700 ou pouco mais de 700 vem do SUS, que é o que ele remunera pelo serviço. Para te ver como a tabela está defasada. O resto, os 2 milhões, o município está botando dinheiro. É que nem o pequeno anjo em Mas Itajaí. a saúde pública, atendimento hospitalar, ela é 100% teria que ser bancada pelo SUS. Ou seja, a tabela do SUS tem mais de uma década que não é reajustada. Os serviços estão totalmente defasados. Os hospitais estão todos falindo. Só não faliu de Balneário Camboriú, porque Balneário Camboriú tem relativamente um orçamento bom, mas esse orçamento não é infinito. Se você for assumir as vezes da União, assumir as vezes do governo do Estado, assumir as vezes dos entes federados que têm as suas obrigações de fazer, como eles não fazem, nós assumimos, o orçamento do município tem fim, ele não é ilimitado, ele tem limite. Então eu digo para ti, insisto, e vou bater muito nisso, a importância de nós nos conscientizarmos. Estou até pensando em criar um movimento. Nós criamos um movimento muito forte, fiquei feliz de ver que o governador Raimundo Colombo, tu já percebeu que eu cobrei algumas vezes muito forte, mas quando tem que elogiar, tem que elogiar. O governador Colombo liderou o movimento, participaram 22 governadores de estado desta reunião, liderou um movimento para pressionar o governo federal para refazer o Pacto Federativo, porque senão vai chegar um momento que os municípios, e principalmente o Estado, vão decretar a falência e vão decretar a moratória. Os estados vão ter que decretar falência, porque os estados não têm mais como honrar seus compromissos. Há um motivo desconcertante muito grande rondando o país, com certeza, então, vereador. Se nós não... É muito importante que se refaça esse Pacto Federativo. E eu, quando votei na primeira eleição, votei no Lula e ficava, como eu gosto muito de eleição, fiquei acompanhando, e ele falava em refazer o Pacto Federativo, e aquilo me motivou muito, porque compreendo a importância do... Certamente. E, infelizmente, vou dizer que não foi por falta de vontade até do presidente, não. O Congresso Nacional também não deixa muita coisa prosperar. E é claro que também aí o presidente Lula era um municipalista, depois que virou presidente, aquele poder todo na mão, o recurso todo ali, tendo os prefeitos mendigando, os governadores tendo que bater a porta do Palácio do Planalto para pedir dinheiro. Eu acho que ele gostou um pouquinho da coisa, disse, não, deixa o dinheirinho aqui comigo, para eles terem que vir aqui pedir para mim. Infelizmente, acabou, aí perdeu uma grande oportunidade dele deixar o nome marcado na história de ter corrigido este mal que tem afetado o dia a dia das pessoas nos municípios e nos estados. Mas estão dizendo que ele vai voltar? Ele tem, como o Fernando Henrique teve os méritos dele, claro. O Lula também teve os méritos dele, mas tem algumas oportunidades na vida que de repente você não pode perder, que você pode depois se arrepender pelo resto da vida. Vereador, queria eu ter mais tempo para poder terminar a pauta com o senhor. A nossa produção fez uma belíssima apanhado de todo o teu trabalho aqui na Câmara. Vamos deixar o restante das outras perguntas relacionadas ao teu trabalho legislativo com uma outra oportunidade. Eu queria que o senhor fizesse um convite à sociedade que lhe assiste agora, para que visite, cobre do vereador, que o senhor esteja à disposição, como foi o teu lema de campanha. Na verdade, nós temos, eu digo assim, que nós, eleito, não eleito, né? Nós temos, nossa vida segue como cidadão, né? Mesmo não sendo eleito, você não vai deixar de cobrar aquilo que é importante para a sociedade. Tivemos a graça aí de ser eleito e quero dizer que nós estamos à disposição da comunidade. É importante a comunidade acompanhar os trabalhos legislativos através da TV Câmara ou pessoalmente aqui no plenário, né? E dizer que nós estamos à disposição através do telefone. Vou dar meu celular pessoal no ar, 8421-8976, esse é meu celular pessoal, e-mail fabioflor@uol.com.br ou através do Facebook, deixar ali a sua reclamação, pode deixar no privado, pode deixar no público, não se acanhe de deixar no público não, nós estamos aí para ser cobrado mesmo e temos que corresponder à confiança das pessoas, prestando o serviço com a melhor qualidade possível. Sucesso, vereador Fábio, até o próximo encontro. Eu agradeço, estamos à disposição. Faça o melhor pela comunidade. Com certeza.
Obrigado a você pela audiência, eu volto semana que vem se Deus quiser e assim Ele há de desejar, com mais uma edição especial do programa Câmara Cidadã. Eu espero por você. Até lá.